Estamos de volta, eu sou o Henrique Dourado e você está no devocional do livro de Provérbios. Um provérbio para cada dia do mês. Veja se você conhece esses 4 nomes aqui: Lemuel, Agur, Gedidias e Ezequias. Esses são os 4 autores do livro de Provérbios. Isso mesmo, o livro conhecido como o livro do rei Salomão. Mas na verdade são conhecidos 4 autores de todo o livro de Provérbios. E aos poucos eu vou mostrando aqui para vocês qual provérbio é de cada um dos autores. Por enquanto, ainda estamos no provérbio de Salomão, também conhecido como G de Dias, que é o capítulo 8. Isso não é um estudo, é apenas um devocional. Com que propósito? O propósito de lermos a Bíblia e orarmos junto, meditarmos na palavra do Senhor. O propósito de você seguir essa série de devocional, aqui eu estou deixando gravado também, diferente do que eu fazia antes, sempre ao vivo. Estou deixando gravado para que você possa revisitar a palavra do Senhor, meditar um pouco mais. Para você que não tem tempo também, você pode ver aqui, acompanhar, indicar, enviar para alguém. Enfim, acredito que você será abençoado. Quero fazer um pedido para você também, antes da gente ir direto para o texto, é que você curta esse vídeo, que você curta esse devocional, que você se inscreva aqui no canal do YouTube, que eu estou com o propósito de ir crescendo aí organicamente para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas e para que mais pessoas também possam ser abençoadas através do livro de Provérbios. Lembrando sempre que a Bíblia é a palavra de Deus. Então que possamos ler qualquer porção, qualquer parte, qualquer livro da Bíblia como o Senhor falando conosco. Então abra seu coração e vamos direto aqui para o livro de Provérbios, capítulo 8. Como vai funcionar? Eu leio um capítulo inteiro, a gente medita sobre um versículo ou alguns, e no final a gente faz uma breve oração, tá bom? Então, direto ao texto aqui, diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 1. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em voz alta: a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendi, ó incautos, a prudência, a vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Versículo 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversas. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebi o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo conhecimento e discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Mal é o conselho sábio. Versículo 14, corrigindo. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade, justiça perene. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a antiguidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existia fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com os quais fez o mundo.
Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento. Quando assinalou as balizas do alicerce da terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo que se arquitetou. Dia após dia, tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, guardando com esperanças as obreiras da entrada da minha casa. Porquanto todas as pessoas que me encontram acham a vida e ganham favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Amém. Foram 36 versículos do capítulo 8. E como eu gostaria aqui de destacar a última perícope, ou seja, o último tema, vamos dizer assim. Em algumas Bíblias existem uns subtítulos ali. E na minha Bíblia, a partir do versículo 22 até o 36, tem um subtítulo ali que diz: A sabedoria vive para sempre. Como seria muito legal fazer um estudo sobre isso, a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas esse não é o propósito desse devocional, quem sabe mais para frente a gente fala um pouco mais adentro do que quer dizer cada provérbio, ou cada mensagem, ou livro por inteiro, por que foi escrito, por que vários autores, tantos porquês que fazem sentido para a gente, não só para ter conhecimento teórico, mas para conhecermos mais a Deus. Como eu já disse antes, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero destacar aqui, como hoje estamos no capítulo 8, Provérbios capítulo 8, porque hoje é dia 8 de maio, 8 de maio. E hoje foi coroado o rei lá da Europa, né? E eu quero destacar aqui, portanto, o versículo 15, que diz assim, ó: Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Versículo 16. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres todos os juízes da terra. Amém? Então, assim, tantas coisas pra gente que a gente poderia meditar em Provérbios e acabou caindo bem esse versículo aqui pra gente. Também em um novo governo, pouco mais de 100 dias de um novo governo em nosso país, tantas coisas acontecendo, tantas coisas a se falar, tantos lados, e é importante a gente lembrar e voltar à palavra de Deus, onde aqui o Senhor nos diz: por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Então vamos nos lembrar sempre e, em última análise, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Amém? Se você puder fazer essa oração comigo, feche seus olhos, ou caso você não possa, que você receba essa oração em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor é quem está no absoluto governo de nossas vidas e de tudo o que há. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.